Olá, meu nome é Fernanda Perregil, sou sócia e responsável pela área trabalhista do escritório. Começa agora Inocente Podcast, o podcast da Inocente Advogados. E o nosso convidado especial de hoje é o Paulo Rogério da Silva, que é Compliance Officer desde 2015 e DPO desde 2020 na Schaeffler Brasil. Paulo tem experiência em empresas multinacionais de diversos setores, áreas de finanças, controladoria, gestão de riscos, auditorias e controles internos, além de uma vasta experiência internacional em países como Argentina, Chile, Peru, Alemanha, México e França. Paulo, é um prazer ter você aqui conosco. Olá, Fernanda. É um prazer também estar aqui com vocês e obrigado pelo convite. Nós vamos falar hoje de uma ferramenta fundamental para o cumprimento do programa de compliance dentro das empresas, que no caso seriam os canais de denúncia. Os canais de denúncia cumprem um papel de suma importância dentro da proteção de padrões éticos e políticas antidiscriminatórias e anticorrupção dentro do ambiente organizacional. Visa exatamente a mitigação de riscos e a aplicação de penalidades por práticas lesivas à administração pública e outros riscos envolvendo a área trabalhista, na relação com os colaboradores, do superior e seu subordinado, o relacionamento entre as pessoas da equipe, riscos tributários ou que potencialmente possam gerar algum passivo para o negócio. Paulo, eu queria iniciar aqui o nosso bate-papo com uma pergunta que eu acho que é aqui introdutória para o nosso tema. Qual que é a importância e os benefícios de um canal de denúncia dentro de um ambiente organizacional? Fernanda, excelente pergunta. Se você me permite, até eu gostaria de dar um passo atrás aqui para que a gente possa entender de fato qual que é a diferença de um canal de denúncias e de um canal de reclamações ou de um saque, né? Então, a gente está falando realmente de um canal, por mais que algumas empresas tentem colocar algum eufemismo, a gente está falando exatamente de um canal de denúncias. Então, não é um saque, não é um lugar para reclamação de qualidade, não é um local para insatisfação de qualquer outro assunto, a não ser uma denúncia realmente de fato, né? Respondendo a sua pergunta agora, qual é a importância e as vantagens, veja bem, as empresas são feitas de pessoas, né? Então, isso é claro para todo mundo que isso é o maior ativo das empresas, são as pessoas. Não é o maquinário, não é o parque industrial, não são os prédios, são exatamente as pessoas. E eu entendo, isso é minha concepção, que um programa de compliance, ele é um programa voltado para as pessoas. Então nós precisamos entender que o compliance, ele é feito para as pessoas, porque a organização, mais uma vez, é feita de gente. Tendo isso em vista, a primeira grande vantagem que eu consigo enumerar aqui para você é que, primeiro, valoriza as pessoas. Então, ou seja, você dá voz para as pessoas. A gente sabe que, muitas vezes, dentro do ambiente corporativo, as pessoas elas têm muito medo. Elas têm, às vezes, medo de retaliação, às vezes, ela tem dúvidas de como chegar até levar aquela insatisfação para a alta administração ou para alguém que tome a iniciativa de resolver isso. Então, o canal de denúncias, ele dá a essa voz e ele é muito importante que ele seja anônimo, porque além de dar a voz para a pessoa poder falar sobre aquilo que lhe incomoda, também precisa blindar esta pessoa. O denunciante, ele deve ficar escondido. Então, a primeira grande vantagem é dar a voz para o empregado para que ele possa se manifestar. Imagino também que isso gera uma maior confiança do empregado dentro da organização, porque ele começa a entender que ele pode confiar nesta empresa, que esta empresa vai resolver o problema dele na medida do possível. Tirando um pouco também desse aspecto mais pessoal, onde os empregados podem levar essas questões mais relacionadas aí à violência, qualquer tipo de discriminação, qualquer tipo de retaliação, a gente também precisa observar que os canais de denúncia, eles evitam perdas desnecessárias. Ou seja, hoje já sabemos que até 5% do faturamento das empresas, ele pode ser perdido através de fraude, né? Então a gente está falando aí de pequenos roubos até grandes desvios. Isso pode gerar aí, segundo os estudos, até 5% de perda de faturamento.
Então, é muito importante saber que o canal de denúncia ele contribui também financeiramente para a empresa. Então, eu entendo que, além disso, a gente também tem a questão de evitar as sanções. Toda vez que o empregado ele consegue denunciar e antever um problema, ele ajuda a empresa também. A gente está falando, por exemplo, aqui de atos de corrupção, né? Corrupção pública, ou então problemas de antitrust. Então, são problemas que são levados ao canal de denúncia e eles evitam, obviamente, que a empresa ela venha a sofrer sanções no futuro. Paulo, tem um contexto que também é muito importante. Quais são os tipos de canais de denúncia existentes dentro de um programa de compliance? Nós precisamos entender, primeiramente, aonde que o canal de denúncias está inserido dentro das organizações. As organizações que possuem programas de compliance, ou seja, ela já tem esse programa de ética rodando dentro da empresa, a gente coloca o canal de denúncias, obviamente, dentro de um pilar chamado da detecção, né? Então, é uma ferramenta de detecção, basicamente. Existem outras dentro do programa de compliance, mas, basicamente, o canal de denúncias ele é detecção. Nós temos outros dois pilares, que é o pilar da prevenção e o pilar da sanção, mas, obviamente, falando de canal de denúncias, é uma ferramenta detectiva. Então, as formas que existem dos canais de denúncia, elas são as mais variadas. A gente deve lembrar também que, antigamente, algumas empresas elas costumavam ter aquela caixinha de acrílico ou aquela caixinha de papelão, onde as pessoas depositavam lá alguma insatisfação. Então, talvez aquilo lá tenha sido o embrião do canal de denúncias, embora esse modelo já não funcione mais, né? Então, nós sabemos que esse modelo é um modelo que ele é de uma mão única, você não consegue mais falar com o denunciante. Então, portanto, é um canal que não protege tanto o empregado e ali, basicamente, você vai receber insatisfações do refeitório, do transporte, né? E qualquer outro assunto satélite que não seja ali o que é mais importante. Então, dentro do que nós consideramos aí canais válidos para a empresa, obviamente dentro do compliance é um deles, mas a gente também tem outros departamentos que podem servir como canal de denúncia. O próprio RH ele deve servir como canal de denúncias também, justamente por tratar de tópicos relacionados às questões humanas. Então, as questões de assédio moral, de violência, devem ser levadas também ao conhecimento do RH para que dê a tratativa devida. A auditoria interna também é um canal de denúncias, né? O seu superior imediato também pode ser um canal de denúncias. Então, existem diversas formas, né, diversos modelos. Agora, quando se fala um pouco mais de tecnologia, hoje nós sabemos que existem plataformas que elas são contratadas pelas empresas, são terceiros que trabalham com essa tecnologia. Então, para que eu não tenha que desenvolver um canal interno, porque isso demanda recurso, demanda treinamento, demanda governança, então eu contrato uma empresa terceirizada para que ela faça esse trabalho para mim. Eles conhecem muito melhor ali, às vezes você tem até uma equipe de psicólogos que recebem as denúncias, né, e dão a tratativa devida ali para o denunciante. O 0800 também é uma solução, o telefone, muitas vezes a plataforma digital ela pode afastar algumas pessoas que não tenham muito contato com tecnologia, então o telefone aí vai funcionar muito bem. Então eu entendo que essas são as formas hoje que a gente tem de canal de denúncias disponíveis no mercado. A gente está aqui conversando sobre os canais de denúncia e a importância deles, mas quais são os riscos em não ter um programa de integridade corporativa e disponibilidade de um canal de denúncia dentro desses ambientes? Fernanda, a gente, sabendo que o canal de denúncias é uma ferramenta que ela tem ali como base a ética da empresa, né? Então ela existe basicamente para que denúncias do código de conduta, violações do código de conduta sejam reportadas para a empresa, então a gente já consegue imaginar quais são os tipos de prejuízos que a empresa pode ter. Então, se eu estou falando primeiramente de comportamento ético e eu não tenho um programa de conformidade, um programa de compliance, ou mesmo até um canal de denúncias que traga esse conforto para o empregado, em primeiro lugar eu vou estar trabalhando numa empresa
onde pode haver todo e qualquer tipo de ato antiético ou até ilícito, e é de total desconhecimento da empresa. Então você vai gerar ali um ambiente de trabalho extremamente desfavorável, né, onde as pessoas fazem aquilo que elas querem fazer sem nenhum tipo de correção, né? Quando a gente fala em correção ou em sanção ou remédios de compliance, não é necessariamente mandar embora, não é necessariamente despedir o empregado. Muitas vezes a dispensa do empregado por justa causa, ela não corrige todo o sistema, né? Porque aqueles que denunciaram, eles não veem isso acontecendo. Então, a primeira desvantagem é você criar um ambiente organizacional extremamente desconfortável para os empregados trabalharem. A outra desvantagem é que você perde credibilidade perante os seus empregados, então você a empresa ela se torna uma empresa cada vez menos atrativa, né, tanto para recrutar novos talentos, porque a propaganda boca a boca da empresa também ela vai ser disseminada, obviamente, e você vai ter ali uma rotatividade muito alta de empregados, com toda certeza. E a outra desvantagem, aquilo que a gente já falou como vantagem, seria a parte econômica, né? A própria reputação da empresa, que ela não tem valor, né? Que isso é muito importante a gente lembrar, que a reputação, uma vez manchada da empresa, seja perante órgãos públicos ou perante até a própria sociedade, para reverter isso, Fernanda, é muito difícil. Isso vai custar muito tempo e vai custar muito dinheiro, né? Muitos esforços para que isso seja revertido. Então, a empresa, antes de pensar na questão financeira, ela deve pensar na questão da reputação, porque esse dano é muito maior. E, obviamente, por último, vem toda a parte das sanções, das penalidades, as multas, que a empresa ela vai pagar, caso ela desconheça aquilo que acontece nos bastidores dela. E ela vai descobrir no dia que ela receber lá a visita, talvez, da Polícia Federal, né? Vai ter lá uma busca e apreensão, ou então ela vai ser denunciada no Ministério Público, né? Então, seja lá onde for, ela só vai descobrir isso muito depois. Então, ela não agiu com prevenção. Ela está tentando remediar, mas aí o dano já está feito. Paulo, excelente. Essa questão do risco reputacional é um ponto muito importante de atenção aqui, né, para as organizações. E, além disso, também a questão das sanções, pensando em processos, contingências, você ter aí um clima organizacional onde não tem esse programa, talvez também paire um sentimento de impunidade, né, de permissividade, né? Então, eu acho super importante essa questão que você levanta, o risco reputacional, eu acho que é um dos mais difíceis de você reparar de fato, né, Paulo? Exatamente, e isso hoje as empresas elas não conseguem mensurar. Então você tem casos hoje que nós já conhecemos, né, de empresas que foram sancionadas, por exemplo, pela lei anticorrupção na Lava Jato, e sabemos de casos de ex-empregados que não conseguem recolocação. Então, além de manchar a reputação da própria empresa, né, onde ela tem a desvalorização da sua própria marca, ela acaba levando consigo, arrastando consigo uma centena, uma multidão de empregados que também acabam sendo manchados por essa reputação, pela destruição desse nome, mesmo que eles não tenham nada a ver, né, com os fatos que foram ali tratados nessas operações. E isso é muito triste, isso é muito ruim para o empregado, que ele acaba sofrendo uma dificuldade para reingressar no mercado por uma culpa justamente da empresa, que ela não se preocupou, né? Ela não teve preocupações em ser ética o suficiente. Obviamente que as empresas elas existem para gerar lucro, mas hoje já sabemos que isso não é tudo, né? As empresas elas têm um papel preponderante também na sociedade, além de devolver para a sociedade aquilo que ela retira, né? Então é muito importante que a empresa ela tenha essa noção, essa ciência de que é muito importante tratar os assuntos de ética com muita seriedade. Paulo, muito obrigada pelas informações, pelas respostas, por compartilhar aqui conosco as suas experiências, e fica aqui mais uma vez nosso agradecimento. Eu agradeço, Fernando, mais uma vez pelo convite. Estou sempre à disposição e é um prazer falar aqui com você e com a sua audiência. Obrigada, Paulo. Esse foi o Inocente Podcast de hoje. Até o próximo episódio. Você acompanhou
Inocente Podcast, o podcast da Inocente Advogados.